noite, o Palmeiras espera ter os atletas que foram convocados na data FIFA para pegar o Grêmio em Barueri. Tá aí, jogão hoje, hein? Jogão do Palmeiras, que tem a possibilidade de pegar uma vantagem até na primeira colocação do Brasileiro. E a Itália, em fora da terceira Copa do Mundo seguida, a Itália começou o trabalho de reconstrução. O objetivo da Federação de Futebol é ter Pepe Guardiola como técnico. Gennaro Gattuso, atual treinador, não deve permanecer após a eliminação na repescagem para a Bósnia. Mas o sonho de ter Guardiola é difícil. O técnico precisaria deixar o Manchester City ao final da temporada para assumir a Itália. E ele tem contrato com o clube inglês até 2027. Antônio Lupe esteve ontem no Moisés Lucarelli, onde a Ponte Preta apenas empatou com o Ceará 1-1. E um empate com um gostinho de derrota, porque a Macaca jogou praticamente o fim do primeiro tempo e toda a segunda etapa com um jogador a mais, porque o Lucas Lima, volante do Ceará, foi expulso. Macaca saiu na frente, mas no segundo tempo sofreu o gol de empate. A Ponte ainda segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Rodrigo Santana afirmou que ainda não tem um time base e espera ter a definição de um formato de equipe apenas na quinta rodada. Próximo jogo, fora de casa, contra o Náutico, contra o Timbu nos aflitos. Duelo forte, duelo que tem história, Ponte Preta e Náutico, e nós vamos falar muito sobre o jogo de ontem da Macaca contra o Ceará. Fórmula 1, estreante na competição depois de adquirir a Sauber, a Audi teve um início de trajetória tímido na categoria. Até aqui são apenas 2 pontos conquistados em 2026 e, de acordo com o chefe da equipe, Mattia Binotto, o time já tem em mente a razão pela qual está atrás das escuderias de topo, o motor. No entanto, o gestor prega cautela e diz que melhorias nesse sentido devem acontecer. E direto do Principado de Itu, ele que já estará se dirigindo a Barueri, Fábio Chaib, bom dia, uma boa quinta-feira para você. Tirando os grandes de São Paulo, outros resultados do Campeonato Brasileiro, Fabião? É isso aí, Carlão de Freitas, muito bom dia ouvinte CBN, 9ª rodada do Brasileirão. Tivemos jogos ontem, o Botafogo fez 3-2 para cima do Mirassol, o Botafogo deixa a zona de rebaixamento. Quem venceu ontem também foi o Cruzeiro, na estreia de Arthur Jorge como treinador, fez 3-0 para cima do Vitória, a primeira vitória do Cruzeiro no Brasileirão. 3-0 também para o Bahia contra o Atlético Paranaense, o Bahia sobe para a 3ª colocação. O Curitiba empatou com o Vasco 1-1 jogando no Couto Pereira. Hoje, além dos jogos do Santos e do Palmeiras, tem o encerramento da 9ª rodada com Chapecoense e Atlético Mineiro, e o Bragantino recebe o Flamengo. Jogo às 9:30 da noite lá em Bragança Paulista, viu, Carlão? Ah, bom jogo, hein? O Bragantino é uma pedrinha aí no sapato do Flamengo. Bom jogo, Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista, além do Verdão que recebe o Grêmio. E você pode participar do nosso Zap Zap. Alô, torcedor bugrino, mande aí a sua homenagem ao Clube do Coração comemorando 115 anos. E você, Ponte Pretano, tá preocupado? O que achou do empate ontem diante do Ceará? E quem torce para os grandes também, claro. A casa está aberta, participe através do Zap Zap 19 99186 9070 99186 9070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele já está preocupado, mas também em ritmo de festa. Aliás, é aniversário do co-irmão, o Guarani, mas a preocupação com a Macaca foi embora no intervalo. Foi embora no intervalo. Valmir Bortoleto. E a comandante da nave-mãe no streaming é ela é brava. Ela pega no nosso pé, mas ela é muito competente. Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. Alá, Rafael Pio. 11h20. Vamos para o intervalo. CBN Esportes Campinas.
mês do consumidor na Dili Itavema. Faça um test drive no que há de mais avançado em mobilidade elétrica. E X2 com taxa zero ou parcelas a partir de 999. E X5 a partir de 195.800 e a primeira parcela por nossa conta. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. 19-2038-1515. Desacelere, seu bem maior é a vida. 11h21, Mário Quintino quintou em ritmo de sextou e o trânsito na nossa cidade, nas avenidas, nas estradas da região. Marinho. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na região central. Na região do Mercado Municipal, a Benjamin Constant tem movimentação intensa, a atenção principalmente da José Paulino até a chegada para Senador Saraiva e também mais à frente para quem vai acessar a Andrade Neves. Na Andrade Neves, a movimentação é maior da Estação Cultura até a Benjamin Constant. Pela região, dá para seguir também pela Rua Saldanha Marinho, que por enquanto segue sem problemas em toda extensão. Destacando também 2 pontos de rodovia, porque o nosso ouvinte encontra lentidão na rodovia Dom Pedro para seguir em direção de Atibaia e Jacareí. Mais cedo teve um acidente na altura de Itatiba, à altura do quilômetro 94. A pista até foi liberada, mas ainda tem excesso de veículos. Atenção então lá pela região e mais à frente na passagem já por Jarinu, excesso de veículos na região do quilômetro 87. Aqui na região, quem segue na rodovia Anhanguera tem atendimento de um acidente na pista marginal, quilômetro 109 em Sumaré, para seguir em direção da capital paulista, região do Nova Veneza. Nesse trecho, se você puder, a pista expressa tem condição melhor. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, segue sem problemas, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital. Lentidão apenas na chegada a São Paulo por conta da marginal Tietê. Carlão. Obrigado, Mário. 11h23. Sua Páscoa rende mais no Carrefour. Ative os cupons no app Carrefour e garanta mais economia nas suas compras. Carrefour, alimente o seu melhor. E se aprender uma nova profissão estivesse mais perto do que você imagina? O Caminho da Capacitação está levando cursos como banho e tosa, aproveitamento integral de alimentos, audiovisual e muito mais, bem próximos de você. Com esse projeto, você poderá desenvolver habilidades, gerar renda e abrir portas no mercado de trabalho. Capacitação de qualidade agora ao seu alcance. A qualificação que chega até você. Conheça esse projeto em caminhodacapacitação.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. CBN Esportes Campinas. Onze e 24, Lupe, eu tô curioso. Você está curioso? O povo bugrino e o povo pontepretano. 99186-9070. Vamos começar então com... O pessoal tá mandando um áudio aqui. Eu vou ler primeiro as participações de texto. Pode ser? Você autoriza? Lógico. Bom dia, CBN. Parabéns ao meu bugrão. Que venham novos tempos e que possamos um dia estarmos de volta aos tapetes da Série A, onde um dia levamos o nome de Campinas ao mais alto posto do futebol brasileiro. Ontem tem campeão. Ontem tem campeão, tem Guarani. É o Pércio Palmeira, torcedor do Bugre, comemorando o aniversário do Guarani. A Ponte ontem perdeu a oportunidade de fazer 3 pontos em um campeonato concorrido como a Série B. Esses pontos irão fazer falta e não vai ser todo dia que vai jogar com um a mais contra um dos favoritos. É a mensagem do Rodrigo Lima, final do telefone 7698. Ficou preocupado com esse empate em casa contra o Ceará, colocando o Ceará como um dos candidatos ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Bugrão, único campeão brasileiro do interior, e eu estava lá.
abraço. É o Álvaro Penteado que mandou uma figurinha aqui, ó, do Guarani. Bom dia com o símbolo do Guarani. Grande Álvaro, final do telefone 5911, comemorando também mais um aniversário do Guarani. Bom dia, amigos da CBN, e parabéns aos 115 anos do Guarani. Espero que os próximos anos sejam apenas de alegrias para os torcedores. Abraço, é o JP de Moraes, também falando aqui, desejando os parabéns ao Bugrão. Deixa eu pegar aqui, tem mensagem de áudio. Vamos ouvir aqui, falar parabéns. Aí tá tirando um sarro aqui o Bruno. Beleza, Brunão, tamo junto. Hoje não é dia de tirar sarro do Bugrão, hoje é aniversário do Guarani. Daqui a pouco a gente volta. Tem uma aqui, ó. Olá, o que vocês acharam da expulsão do Alan do Corinthians? Nossa. Achei uma irresponsabilidade. Um jogador profissional ser expulso por um ato obsceno tem que ser multado. Qual a opinião de vocês? Nossa, multa pesada, porque aquilo lá foi coisa de amador, né? Aquilo parece rua de baixo contra a rua de cima, uma várzea total e inadmissível um jogador profissional ser expulso da maneira como o Alan foi. Vamos para São Paulo, Lu? Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, pra gente até repercutir um pouquinho essa situação do Corinthians, muito tempo sem vencer, já são 8 jogos e claro, as partidas de hoje envolvendo o Palmeiras e o Santos. 11:27, Gabriel Dudziak. No Rio de Janeiro, o Corinthians não tinha jogadores importantes como o goleiro Hugo Souza e o atacante Depay, mas ainda assim tinha a expectativa de ao menos ser competitivo contra o Fluminense no Maracanã. Não aconteceu. Dominado pelo adversário, o alvinegro viu o Flu fazer 2-0 ainda no primeiro tempo, com gols de John Kennedy e Hércules. Já na segunda etapa, quando o técnico Dorival Júnior fez 3 mexidas para alterar os rumos do confronto, o volante Alan foi expulso, deixando as chances de reação ainda mais reduzidas. Castilho fez o terceiro do Flu e no finzinho, André descontou. Com a derrota por 3-1, o Corinthians chega a 8 jogos sem vencer e Dorival fala sobre os erros do time nesta quarta. Eu assumo a responsabilidade por tudo. Independente desse momento, nós até tínhamos uma ideia bem definida a respeito do que precisaríamos fazer, mas a nossa execução foi muito abaixo daquilo que foi preparado. O São Paulo também jogou. No Beira-Rio, o tricolor fazia partida equilibrada contra o Inter quando os donos da casa abriram o placar com o Alejandro. Daí pra frente, os são paulinos se viram presos no mesmo cenário dos últimos 2 jogos: ter a bola e não conseguir entrar na área com vantagens. Tal qual contra Atlético Mineiro e Palmeiras, o time abusou dos cruzamentos, mas desta vez acertou com o Wendel encontrando o Caleri, que empatou a partida e determinou o 1-1. Para o técnico Roger Machado, o time fez um bom jogo. Então fazer uma boa atuação fora, levar ponto para casa, é sempre importante. Obviamente a gente queria muito vencer, né? Mas sempre quando você consegue recuperar o ânimo durante a partida, né? As substituições entraram todas bem. São vários elementos que nos dão um indicativo de que a gente conseguiu coisas importantes com esse empate. Hoje às 7h, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro. A equipe terá 2 novidades importantes: o atacante Neymar, que volta depois de ter sido poupado contra o Cruzeiro, e Tassiano, que ganha a vaga de Rony no comando de ataque. Já às 9h30, o Palmeiras recebe o Grêmio em Barueri. As grandes dúvidas residem nas escalações ou não dos atletas que foram convocados para a data FIFA, exceção feita a John Arias, que já treinou. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel. Fabião, 11:29 e esse Corinthians, cara, 8 jogos sem vencer, já uma pressão em cima do técnico Dorival Júnior. Ontem muitos desfalques, eu acho que serve como justificativa, mas eu acho que mostra que o Campeonato Brasileiro, num elenco complicado como o do Timão, vai ser difícil, né? 19 de fevereiro foi último dia, ou foi o dia que o Corinthians conseguiu a última vitória na temporada. São 8 partidas, né? Quando naquele 19 de fevereiro venceu o Atlético Paranaense e desde então passou março inteiro sem vitórias e agora começa abril também sem vitória. Momento conturbado do Corinthians realmente, Dorival Júnior já se vê pressionado. O Corinthians, que tem agora o Internacional, joga em casa no final de semana também, e tentando essa vitória para sair desse meio da tabela, né? O Corinthians ultimamente tem se acostumado a ficar no meio da tabela do Brasileirão e apesar de ter conquistado a Supercopa do Brasil este ano, a situação do Corinthians depois dessa conquista caiu bastante e a gente vê que já no começo da temporada a situação pode se complicar, principalmente pelos desfalques também. Ontem até o ouvinte citou também uma infantilidade, né, do Alan, né, que foi expulso mostrando as genitálias pro
adversário também, parecia realmente coisa de amador, e o Corinthians tem que pôr a cabeça no lugar aí para tentar voltar ao caminho das vitórias, começando nesse jogo contra o Internacional, porque depois enfrenta justamente o Palmeiras jogando na Neoquímica Arena. Palmeiras é Grêmio, né? Hoje tem o Verdão e Grêmio. Jogão, hein? Jogão pro Palmeiras permanecer na liderança e adquirir até uma certa gordura. E o Tricolor, Lupe, 1-1 lá no Beira-Rio, acho até um bom resultado, mas eu tô vendo muita cobrança já em cima do trabalho do Roger, essa queda do São Paulo. Cara, pra mim nada, o que é anormal, o São Paulo está brigando na liderança ou entre os primeiros colocados. Nada de anormal. Em situação, antes do jogo eu assinaria fácil 1-1 no Beira-Rio, mas a imprensa, a torcida, a galera não perdoa, Lupe. Eu acho que ontem o que pegou muito e primeiro a gente precisa entender que jogar contra o Internacional, mesmo o Inter ainda com muitas dificuldades nesse início de Campeonato Brasileiro lá no Beira-Rio, não é fácil. E o São Paulo conseguir aí um gol na reta final com o Caleri, que aliás vem fazendo gols. Esse é fera, esse cara. é muito bom jogador, e eu acho que o São Paulo acertou, Departamento Médico do São Paulo, em ter segurado o Caleri no ano passado, quando ele já estava recuperado daquela grave lesão no joelho. Ele falou assim, não, vamos esperar a temporada que vem, porque o São Paulo, depois que foi eliminado de Copa do Brasil, de Libertadores, largou mão, né? Então não, vamos esperar para ele recuperar e ter uma boa sequência no início da temporada 2026. E pelo menos é isso que está acontecendo. São Paulo exagerou muito ontem na questão de cruzamentos. Cara, ela bola na área, eu tava até acompanhando os melhores momentos, sabe aquela bola na área que não chega, que leva nada a lugar nenhum? Eu acho que isso que pega um pouquinho, mas acho que surpreende também o São Paulo com o time que tem, com todas as dificuldades, brigando aí pela liderança. Muita dependência do Caleri às vezes, né? Bola aérea, vai que, né? Ele desvia e tal, e normalmente ele desvia e vai pra rede, muito bom jogador. Ele guarda. 11h32, repórter CBN, aí na volta a gente fala um pouquinho do Verdão e do Santos, que tem decisão hoje contra o Grêmio. Neymar! Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de abril de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ampliou a área de restrição de um raio de 100 metros para 1 quilômetro de voos de drones nas proximidades da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele atendeu a um pedido da Polícia Militar do Distrito Federal. A PM havia alegado que, com a evolução tecnológica, a captação de imagens e dados pode ser realizada a distâncias significativamente superiores à determinação, o que possibilita, mesmo de longe, a observação detalhada de ambientes privados. O vice-presidente Geraldo Alckmin deixa hoje o Ministério do Desenvolvimento. Apesar de ter elogiado o desempenho fiscal da gestão Lula, ele disse ao jornal Valor Econômico que é preciso avançar ainda mais. Alckmin afirmou que ajuste se faz no primeiro ano de governo. Uma pesquisa da Sociedade Americana de Câncer, com mais de 420 mil participantes, revelou que fatores emocionais não provocam a doença. Os resultados apontam para tabagismo, álcool e obesidade como principais causas. A exceção é o câncer de pulmão. A piora da saúde mental foi associada a um risco maior de desenvolver esse tipo de doença. Os autores do levantamento encontraram, no entanto, uma relação indireta. Segundo eles, pessoas com maior sofrimento psicológico podem ter comportamentos de risco, como fumar. 4 jogos fecham hoje a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h, o Santos recebe o Remo e a Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro. Às 9h30, o Bragantino enfrenta o Flamengo e o líder Palmeiras recebe o Grêmio. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h35, quinta-feira, 2 de abril de 2026, quinta-feira de aniversário do Guarani Futebol Clube, 115 anos. Ô Lupe, dá uma olhada com a galera aí, o que eles estão falando pra gente falar um pouquinho também, repercutir o Verdão hoje, o líder do Brasileiro, e o Santos que precisa sair desse Z4. O jogo do Palmeiras com o Grêmio imediatamente vem em minha cabeça duelos 95, emblemáticos, né? Pela Libertadores. Nossa, maravilhoso. Mas já você fala mais sobre isso. Maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pra final do telefone, pra Rose, final do telefone 6937. Lupe, a torcida da Ponte precisa ter paciência e respeito com os jogadores e treinador. Boa. Tem que cobrar da diretoria. Afinal, estão trabalhando sem pagamentos e sob pressão. Muito complicado isto. É a Rose do final do telefone 6937. Coerente, gostei, coerente. Rose, espetacular, já a gente fala sobre isso, tá bom? Coerente. Foi tema do nosso café hoje aqui na redação da CBN. Olá, bom dia. Vocês estão sabendo do novo CT da base do Palmeiras? Parece que vai ser o mais moderno do mundo, com 100 milhões de investimentos. É isto mesmo? O Anderson Bastos, de Campinas, que pergunta. Eu não tô sabendo. Eu vou transferir, lógico. Passa né? ou repassa? Ele é o CEO do Ituano, mas claro, tem uma Ele voz que tá fazendo o ativa orçamento do material de construção. nos bastidores do Palmeiras. Me fale mais, conte-me mais sobre este CT, Fábio Scheibe. E claro, já emenda este super duelo contra o Grêmio hoje à noite em Barueri. É um sonho, né? É um sonho da Leila Pereira. O Palmeiras atualmente. Achei que você ia falar, é um sonho da nossa gestão. É um sonho nosso. E o Palmeiras utiliza a base, joga em Guarulhos, no CT de Guarulhos também, que foi uma concessão junto com a prefeitura da cidade. E agora o Palmeiras busca novas cidades na grande São Paulo, justamente para construir esse CT, né? Pensando em até uma acomodação melhor para a base, que vem rendendo muitos frutos para o Palmeiras nos últimos anos. É um sonho, sim, de Leila Pereira, que quer investir essa quantia aí que o ouvinte falou, mais de 100 milhões, justamente voltada para a base palmeirense. Mas ainda está no início, está no embrião da ideia, Palmeiras tentando isso junto às cidades da grande São Paulo. Hoje, pelo profissional, o Palmeiras tenta manter a liderança, né, jogando contra o Grêmio. Tem alguns desfalques, não vai ter justamente Abel Ferreira, que foi expulso contra o São Paulo na última partida. Abel Ferreira não estará à beira do campo. E falando do time, o Arias, que jogou pela Colômbia contra a Croácia lá no final de semana, presença garantida, ele já voltou, já treinou, vai jogar, assim como Giai e Flaco Lopes, que representaram a seleção argentina. A grande dúvida fica em questão do Maurício, né? O Maurício, que foi convocado pela seleção paraguaia, assim como o Gustavo Gomes também, jogaram ontem contra Marrocos, na verdade anteontem contra Marrocos, e tem esse deslocamento, né? Essa questão de cansaço também pode interferir bastante na escalação. Palmeiras que enfrenta um Grêmio que também tem alguns desfalques, principalmente de Arthur. Arthur que praticamente ali consertou o meio-campo gremista, é um dos alicerces da equipe, não vai jogar nessa noite, assim como o Pérez também, outro convocado que se machucou nessa data FIFA, não vai poder jogar. Dois grandes volantes ali que fazem uma diferença para o Grêmio que está no meio da tabela, tenta uma vitória no encontro entre as comissões técnicas portuguesas, né? Luiz Castro enfrentando justamente Abel Ferreira, mas a questão vai ser o João Martins, que vai estar dirigindo a equipe, mais portugueses, mais confrontos de portugueses à frente. Palmeiras tentando manter a liderança em Barueri, viu, Carlão? Boa, Fábio Scheibe, jogaço hoje. O Palmeiras tem que tomar cuidado, é o favorito, evidentemente, mas precisa tomar cuidado. Agora, se tudo correr dentro daquela normalidade que a gente conhece, o Palmeiras tem plenas condições de vencer o tricolor gaúcho. Lupe, dá um alô pra rapaziada e fala desse Santos aí, cara. Tem que ganhar hoje. O Santos tá abrindo a porta do rebaixamento, velho. E o Remo é o lanterna. O Remo é o lanterna, mas o Santos hoje tem Neymar, né? Pelo que tudo indica. Vamos aguardar até momentos antes da partida para, se não fugir nada aí do que está planejado. Mas se Neymar estiver em campo, aí o Santos tem uma boa notícia, né? Contra o Remo, esse jogo na Vila Belmiro, né? Ao Sapão, não tem o Gabigol, que tá machucado, então assim, o Neymar vai ter que ter paciência, porque você jogar com o Neymar não deve ser fácil. Você tem que ter velocidade e raciocínio. O Gabigol tem, porque já trabalhou com o Neymar em outras oportunidades. Agora, se depender de Rony Rústico, quem mais que tem ali? Roleiser, Barreal. Os caras têm que ser ligeiro, porque,
Não é jogo fácil, não. Essa questão da tabela aí é só números, tá? Uma retranca danada. Uma bola. E outra, Aleph Manga. Será que joga hoje? Não tem informação. Mas enfim, o Santos já tá na zona do rebaixamento. Já, né? tá Tem 7 pontos. E ele tem aí um saldo pior que a Chapecoense, né? A Chape tem -2, o Santos tem -3. Mais uma vitória hoje, tira o Santos da zona do rebaixamento e já joga ele lá pra cima, bem pertinho do Corinthians. Ó a escalação dos homens, ó. Marcelo Rangel. Bom goleiro. Marcelinho. Chamba, Kaique e Mike. Será que é o Mike Esbugre? Tava no Novo Horizontino? Vê o retrato dele aqui. Ele, olha aí, cara. Pegou um contratinho. Era do Novo Horizontino. Zé Wellison, bom jogador. Pico e Zé Ricardo. Pikachu. Aleph Manga e Gabriel Talhar. Nossa, é perigosíssimo. É chato. Cria lá de Fábio Chaime em Tu. Exatamente. E o Santos, deixa eu só ver aqui a formação do Santos, Carlão, se você pode ir lá permite. pra cima, cara. Pra ver se quem vai ser a dupla de zaga, Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Boa. O Lucas Veríssimo, ele deu uma arrumada na zaga do Santos, mas é jogo difícil pro Peixe. Também e jogo com transmissão aqui da CBN Campinas, os dois, 7 da noite. 7 horas da noite, exatamente. Depois tem o Verdão. Lupe, dá um alô pra rapaziada pra gente repercutir a macaca. Bom dia, Lupe. Corinthians, quanto mais descansa, mais fica cansado. E outra, Bidon e Garro. Parece eu, pô. Mais descanso, mais cansado eu tô. Folga no final de semana, chega na segunda-feira aqui numa leseira, né? E outra, Bidon e Garro não podem jogar juntos. Quem mandou essa mensagem foi o Elias. Obrigado, Elias. Final do telefone 7771. Grande Elias, tá bem preocupado com o timão. Ó, quem mandou mensagem pra gente aqui foi o... Deixa eu ver quem que é esse aqui. É o Cleiton. Quintou, amigos, Dorival já deu no Corinthians, é hora de dar tchau. Rapaz, o Cleiton perdeu a paciência aqui com o professor Dorival. Parabéns ao nosso rival. E agora a nossa Ponte Preta tem que se cuidar. O técnico ontem fez muitas trocas e o time parou de atacar. Vamos permanecer na Série B. Agora só faltam 44 pontos. É o Enival. Mas daqui a pouco, cara, eu não quero ser advogado dele, não. Mas ele fez das 4 trocas por questões de lesão. Jogadores que saíram machucados. Machucados não, né? Com câimbras ou com desgaste. Mas já a gente fala da Ponte. Só mais uma participação aqui. Bom dia a todos da CBN Esportes, parabéns ao Bugrão e vamos estrear com vitória contra o Maranhão. Sabadão. É o Maicon Bugrino que mandou mensagem. Sabadão, o Guarani tem um desafio contra o Maranhão. Ô Lupe, então vamos repercutir aí o empate da Ponte Preta com o Ceará, 1-1, segunda rodada da Série B, ontem estádio Moisés Lucarelli. E foi o primeiro jogo da Macaca em casa na Série B. Público pequeno, pouco mais de 4.000 torcedores nas arquibancadas, 9 horas da noite. Chuva também ontem no decorrer da partida. Elementos que afastaram um pouquinho o torcedor da Ponte do Majestoso. Macaca que até no primeiro tempo se comportou bem, fez o gol com o Luiz Felipe, Thales e Luiz Felipe se entendendo muito bem pelo lado direito, Potker também teve uma grande chance, o Ceará mandou uma bola na trave da Macaca e no primeiro tempo 1-0 para a Ponte. E o detalhe importante, hein? A Ponte desceu pro vestiário com um jogador a mais, porque na reta final do primeiro tempo, o Lucas Lima foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Só que aí, Carlão, veio o segundo tempo e os jogadores da Ponte começaram a cansar e ter problemas físicos. Com isso, o técnico Rodrigo Santana teve que mexer. Das 5 trocas, só o Elvis que não teve ali um desgaste, porque o Luiz Felipe confirmou na saída do campo que pediu para sair, estava cansado, o Thales estava com cãibra, Porfírio também sentiu um desgaste e o Cavalcante teve um problema no joelho, ou seja, das 5 trocas, 4 foram por questões físicas. E esse foi o tema abordado após a partida, porque nas arquibancadas o torcedor chamou o técnico Rodrigo Santana de burro. Ele ficou um pouco incomodado. A gente fica chateado, né? Não era esse adjetivo que a gente gostaria de estar ouvindo, né? Mas, infelizmente, o resultado não veio, né? Eu acho que poderia, de repente, se viesse uma derrota, um revés dentro de casa, eu acho que ele teria um pouquinho até mais de intrepidez para estar falando uma coisa dessa, né? Eu acho que a Ponte está num processo de reformulação, a gente está fazendo um trabalho aqui de recuperação de atletas, né? Eu acho que a gente pegou um adversário que está vindo da Série A, não justifica o nosso empate. Eu acho que foi plausível o que a equipe apresentou. A gente poderia, se a gente conseguisse sustentar um pouquinho mais tempo esses atletas, a gente poderia sair daqui com a vitória e com um resultado inclusive até melhor, né? Que o adversário
As únicas possibilidades que eles tinham de oferecer perigo para a gente era na bola parada, né? E a gente procurou conversar no intervalo para evitar essas faltas laterais, que era a única chance, o único perigo que o Ceará estava causando para a gente. Mas infelizmente no momento dessas trocas é evidente que vai oscilar o time. A gente ainda não tem um time base, né, para conseguir sustentar um pouquinho o jogo, para jogar de igual para igual com uma equipe que vem de Série A. Tá, mas foi o que eu falei com eles no vestiário. Eu falei, olha, o Ceará é um dos favoritos ao acesso. Enquanto vocês conseguiram sustentar o jogo, a gente tinha a possibilidade muito clara de sair daqui com a vitória. Mas o torcedor, por essa necessidade de vitória, de vir aqui, ele fica chateado. A gente também fica chateado por esse lado, mas faz parte da profissão. E infelizmente faz parte da nossa cultura, né? Isso aí vem muito da cultura. Perdeu é burro, ganhou é bom pra caramba, é o melhor de todos, né? Então o pessoal se baseia muito no resultado e não no trabalho que a gente vem procurando fazer, e é evidente que o torcedor também não está no nosso dia a dia, ele não entende, né? Mas faz parte, a gente recebe aí, infelizmente, os xingamentos, mas o trabalho segue com o máximo de dedicação, tentando tirar o melhor de cada atleta, né? E tentar sempre colocar uma equipe organizada, enfrentar o adversário que for numa Série B de igual para igual. O Rodrigo Santana, questionei quando ele pretende ter esse time base, um time afiado fisicamente para aguentar a Série C do Campeonato Brasileiro, e ele citou ali 5ª rodada. Antes de você falar da Ponte, do que você viu, eu entendo, Carlão, que a Ponte ela ainda paga o preço de uma pré-temporada. Eu não gosto muito de usar esse termo aqui, mas eu vou usar, ridícula. Horrível. A Ponte não teve pré-temporada, a Ponte teve greve na pré-temporada, jogadores contratados que foram embora, estreou no Campeonato Paulista com atletas que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que não tinham condições de jogar um campeonato do nível do Campeonato Paulista, e aí o que aconteceu foi contratando jogadores, só que a Ponte não tem dinheiro. Então ela teve que ir no mercado achar o bom e barato, e os jogadores que não fizeram pré-temporada em outros clubes. Pega o Thales ontem, saiu arrastado de campo. Aí você lembra do derby, o Kevson, que entrou? Nossa. Ele saiu, se tivesse uma ambulância lá a serviço dele, ele ia embora de ambulância. Não jogou ontem, porque já tem um problema que o tirou do jogo. Então, assim, a Ponte ainda paga o preço de uma pré-temporada que não aconteceu. E a Ponte ainda está em pré-temporada. Jogadores que foram contratados, eles vieram sem ritmo de jogo, sem um período de preparação. E eu até entendo o Santana ao falar que ele só na 5ª rodada que ele pretende ter aí. Lembrando, hein, a Ponte joga, por enquanto, só os finais de semana. Lá na frente vai ter jogo meio de semana e final de semana. Aí o bicho vai pegar, mas a Ponte paga ainda o preço de uma pré-temporada ridícula que ela não fez. Cara, eu tô com você. Perfeita a sua análise. É claro que existe todo um contexto, né? O contexto mais emotivo da partida, as manchetes dos jornais, né? As manchetes nos programas esportivos. Ponte Preta cede o empate com um jogador a mais. Ok. Circunstâncias ruins, circunstâncias para quem não assistiu o jogo e para quem não está entendendo o que está acontecendo com a Ponte. É claro que foi um tropeço, é claro que foi frustrante, e de certa maneira eu até entendo o torcedor. Agora, se levarmos na parte racional, cara, eu achei até um bom resultado. Mas jogou com um a mais. Mas um time limitado, um time que ainda está em formação, jogar com um a mais é até prejudicial, porque ele vai ter que tomar a iniciativa do jogo e não tem força, não tem qualidade para isso. Guardadas todas as proporções do mundo, nós tivemos um Brasil e França no meio desta semana e todo mundo viu o que aconteceu, ou na semana passada, todo mundo viu o que aconteceu. Então a Ponte enfrentou muitas dificuldades, enquanto teve o Abacaxi, ela conseguiu encarar no 11-11, encarou muito bem, até de maneira surpreendente. Eu disse até no início da transmissão do jogo, eu falei assim, nossa, estou surpreso positivamente com a Ponte, encarando com personalidade, trocando passos. O gol da Ponte foi muito bem trabalhado, foi muito bem. Eu acho que a bola passou por todos os jogadores
jogadores de ataque, inclusive pelo zagueiro David Braz, que foi um personagem importante no gol, a conclusão do Luiz Felipe. Então, eu acho que a torcida pegou pesado, entendo o momento de tristeza, de frustração, mas eu acho que a torcida pegou pesado. Quando eu olhei pro banco de reservas, não tinha muitas alternativas pro Rodrigo fazer algo diferente, e todos os jogadores que saíram, praticamente todos com situações físicas dificílimas ali. Então, eu vi como um resultado ok. Frustrante, sim, pela circunstância, mas um resultado ok, até porque o Ceará não vai ser adversário da Ponte. Não vai ser. O Ceará vai brigar pelo acesso, a hora que se ajustar, vai ser difícil pegar ponto do Ceará. E aí, hoje pela manhã, eu muito curioso, fui ver a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cara, a rodada ainda vai ser completada hoje com São Bernardo e Operário. Mas, ó, Juventude Novo Horizontino 0x0, Fortaleza e Cuiabá 0x0, Londrina e Goiás 2x2, Sport e Vila Nova 1x1, Criciúma e Atlético 1x1. Ou seja, praticamente 70% de empates. Então mostra que é um campeonato muito difícil, um campeonato equilibrado, e principalmente para a Ponte vai ser mais complicado ainda, em virtude de tudo isso que você mencionou, Lupe, no início da temporada. Quando eu falei da pré-temporada, não tô falando que os jogadores são, a forma como foi conduzida, o que acontece ainda, né, Lupe? A forma como foi conduzida. Você não pode, uma pré-temporada, era um outro treinador, eram outros jogadores, mas, cara, o pessoal ficou aí 2 semanas, e eu sempre batia nessa tecla, pré-temporada, você perder 2 semanas é muita coisa. O campeonato não existe. É muita coisa. E aí vem jogadores, eles vão embora, aí joga com a base, aí contrata. Nossa, são bons, não. são jogadores interessantes que a Ponte contratou. Você pega o Luiz Felipe, que Gostei. ontem, o Thales foi muito bem. Quando o Murilo ontem estava mais solto. Gostei da Ponte. O Saravia pegando, marcando. Gostei. O Elvis também, mas assim, não dá, os caras não estão fisicamente prontos ainda para aguentar uma Série B. Tem uma participação aqui do Murilo, desgaste, só jogaram a primeira fase do Paulista. Gente, não, vamos com jogaram calma. a primeira fase, foi a base. Foi a base que jogou, Murilão. O Murilão Martins. É que o problema... O jogo da Copa do Brasil, jogo da Copa do Brasil, 2 jogos do Brasileiro. Desse jeito, nos 45 pontos, vai se dar bem difícil de chegar. O Murilo Martins do Florense 1. Mas o Murilo, esses jogadores ontem, os jogos da Copa do Brasil, ele utilizou alguns atletas que jogaram Paulistão. Ontem foi o primeiro jogo que eu acho que com o elenco ok do Rodrigo. A frustração, o torcedor, o Rodrigo foi perfeito. O torcedor é passional, o torcedor não quer saber o que acontece a semana. O torcedor, para o torcedor, o que aconteceu foi o seguinte: a Ponte deixou de vencer o Ceará com um jogador a mais. É claro que foi frustrante, mas, gente, a Ponte, ela não existiu até aqui. O que aconteceu no Paulista foi um dos maiores vexames da história centenária da Ponte. A Ponte só não deu WO porque conseguiu pegar os meninos lá de Franca. Entendeu? Então a gente já fez vários desabafos aqui, eu não vou ficar repetindo isso. Por isso eu acho muita calma para analisar a Ponte. Eu confesso, eu sou um crítico assíduo do atual estágio da Ponte Preta. Só que eu também preciso ter uma certa coerência. Eu não vou ficar aqui dando machadada num jogo tão complicado e com o time num processo de formação. E também não concordei com as críticas da torcida. O torcedor tem todo o direito, tá, gente? Mas eu não concordei. Eu acho que é um início de trabalho embrionário, e que a Ponte vai ter muitas dificuldades. Por isso, até ontem, faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo, eu disse, gente, ofensivamente a Ponte não existe mais. Não adianta ir que nem louca para atacar e ficar desguarnecida atrás, quase que ela toma o gol num domínio do Alano. Então, fica aqui quietinha, pega esse pontinho, de repente ele vai ajudar lá na frente, porque sai lá, perde de 2-1, com 1 a menos, estava aqui na zona de rebaixamento. E hoje a Ponte não está, apesar de ser 2 rodadas, mas hoje ela não está. Então, de qualquer maneira, eu acho que tem que ter um pouco mais de comedimento para analisar a Ponte. Vamos com calma, porque na realidade a temporada da Ponte começou, acho que há 1 semana, 2 semanas, porque o que aconteceu até aqui foi uma vergonha se tratando de futebol profissional. Fábio Chaib, você queria falar? Não, o problema é justamente esse, né, Carlão? O torcedor carrega tudo que aconteceu, a Ponte Preta abriu com apenas 1 vitória na temporada, né? 1 vitória na temporada. Infelizmente, a situação da Ponte agora, o torcedor carrega bastante isso, momento conturbado, mas agora a gente tem pelo menos uma possibilidade aí de mudanças daqui pra frente na Série B, né? Mas eu gostei. Eu acho que não é pra fazer festa, mas pelo menos está com cara de time de futebol. Pode até se dar mal, mas está com cara de time de futebol. Atrasamos um pouquinho aqui, 11h55, né, Valmerzinho? Puxou minha orelha. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e na volta vamos fechar com o aniversariante do dia, o Guarani. A
Atenção, líder do mercado imobiliário, os ingressos estão na reta final. O 5º encontro de incorporadores já tem data, 15 de abril, no Vitória Hotel. Um evento para quem decide, investe e constrói o futuro das cidades. Ao lado da Abrainc, você acessa a inteligência de mercado, tendências reais e principalmente oportunidades de negócios. Networking qualificado, conexões que viram parcerias, ideias que viram resultados. Últimas vagas disponíveis no abrainc.org.br ou Simpla. Abrainc, incorporando o Brasil de amanhã. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hoje, dia 2, tem Superliga Feminina, quartas de final, duelo 2. O Bauru encara o Praia Clube às 6:30 da noite. No primeiro jogo, o Praia Clube venceu o Bauru por 3-0. E também tem o duelo entre Fluminense e Osasco. No primeiro jogo deu Osasco 3-0. Ou seja, se o Praia vencer e o Osasco também, eles garantem vaga para a semifinal da Superliga Feminina. Aqui no Iga Atacado, sua Páscoa fica ainda mais especial, com muitas opções para escolher e preços especiais. Filé de tilápia Iglu sem pele congelado 400 gramas, R$19,90. Bombom Nestlé Especialidades 220 gramas, R$10,59. Bombom Ferreiro Rocher com 4 unidades 50 gramas, R$10,98. Bombom Rafaelo com 9 unidades 90 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até 6 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11:56, Lupe, vamos lá para o Brinco de Ouro, o aniversariante do dia, o Guarani, que tem semana importante, estreia de Série C contra o Maranhão, Lupe. O Laércio Reis, ele falou assim, eu tô uma dúvida. Sobre a afirmativa que o Guarani é o único campeão do interior. O Santos não é considerado. Não, o Santos é litoral. O Santos fica na praia. O Santos é do mundo, cara. Você tá maluco? O Santos é de todo mundo. O Santos é um patrimônio do futebol mundial. Vamos falar do Guarani então, que tá em reta final de preparação, né? Após aí o período de pré-temporada, visando a estreia na Série C, tá chegando a hora, hein, torcedor do Guarani. É sábado, 5 horas contra o Maranhão fora de casa. Jogo importante e jogo difícil, porque são várias adversidades, logística, clima, gramado. O adversário, né, que é um time que no estado vem crescendo e muito. Amanhã, inclusive, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Maranhão. Boa. Destaque do jogo, destaque da partida, quem que tem que ficar de olho, como é que é a administração do Maranhão. Mas antes a gente fala do Guarani, que amanhã viaja já para São Luís, o técnico Hélio Cizenando definindo aí os últimos ajustes. E hoje o Jonathan Costa foi quem conversou com a imprensa, zagueiro que jogou todos os jogos do Guarani em 2026. Ele fala sobre essa preparação para a estreia na 3ª divisão. A gente espera começar o melhor possível, né? Às vezes a gente começa bem e lá no final não dá certo. O Guarani começou mal, quase subiu, né? Faltou detalhes. Mas a gente é jogo a jogo, é fazer um grande jogo no Maranhão, depois pensar em casa, o adversário. Acho que cada jogo a gente possa alcançar o nosso objetivo. Claro, se puderem tirar todos os jogos, vamos estar fazendo isso. Mas nem todos a gente vai ganhar. Mas é que nem eu falei, cada jogo, cada passo, que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Primeiro é classificar, né? Depois com mata-mata. Então, eu joguei no Operário, joguei no Bragantino. Graças a Deus eu pude ser feliz, né? No Bragantino a gente subiu para B. Fiz parte também do elenco que 2023 ali, que do Operário, acabei no Havaí transferindo, né? Mas acabou subindo. Então, eu sei como é que é a divisão, é muito difícil, é imposição, é vontade e espero que eu possa ser muito feliz aqui no Guarani. O Jonathan Costa, que é de Campinas, sendo um dos líderes desse elenco, jogador experiente, com passagens interessantes pro Havaí, já tem histórico na divisão também, como ele lembrou aí nesse trecho da entrevista coletiva. Tá quase tudo pronto para a estreia do Guarani e claro que fica essa expectativa. O Hélio foi regularizado no BID, pode comandar a equipe dessa estreia, desse Guarani versão Hélio Cizenando. Sim. Campeonato Paulista, eu sei que o torcedor ficou chateado, mas cumpriu com aquele primeiro objetivo, não caiu. Agora, a Copa do Brasil ficou feia pro Bugrão. Agora, quem sabe esse principal objetivo, o acesso para a Série B, que é o principal
objetivo do Guarani na temporada. Cara, é encarar o jogo bravo, o jogo forte, com todas estas adversidades. A gente percebe um Guarani estruturado, mas tem que encarar. Se entrar com aquela moleza lá de Castanhal, como que não sabe brincar, não desce pro play. Então tem que encarar de verdade, entender a competição. Se não ralar o bumbum do chão, não consegue chegar. O Fábio Scheib, 30 segundinhos. Carlão, tem que começar bem, justamente, como disse também o novo jogador do Guarani também, o Guarani tem que começar diferente do ano passado, né? Ano passado começou muito mal, até na zona de rebaixamento também, se recuperou ao longo da competição. Esse ano o Guarani tem que começar bem para até pegar moral também ao longo dessas 19 primeiras rodadas aí que vão classificar para a segunda fase. Eu acho que o Guarani vai bem esse ano sim, a lição do ano passado vai ser tomada. Esperamos uma boa estreia do Guarani contra o Maranhão, né? Boa, Fabião, até às 4. Até às 4. Valeu, Carlão. Hoje não tem pastel, Fábio Scheib? Agora vai demorar um pouquinho, o pessoal ficou feliz lá, viu? O vinagrete sensacional. Falar pra abraço você, pro Zé Molina. é que eu tô Um fechando a abraço pro Zé boca, Molina. mas eu matava uma bandeja, Via até fácil, o papelão, fácil, né? pelo amor de Deus. Galera, até às 4 no Arena, valeu! CBN Esportes Campinas.